Então, vamos lá, ó, avançando aqui, por que é que a gente planeja? Qual é a finalidade desse processo de planejamento e da estruturação de um plano, né, para os nossos eventos? Primeiro, para evitar improvisações. Assim, eu vejo muita gente dizendo, mas eu tenho muito jogo de cintura, diante de uma situação ali, uma crise, uma coisa que acontece, eu vou lá, improviso e faço acontecer e tal, tal, tal. Não é bem assim. O que eu costumo dizer é o seguinte, que por trás do improviso tem muito conhecimento, tem muita experiência, sabe? A pessoa ela tem que lançar a mão para solucionar situações não previstas, né, no processo de planejamento, não contempladas num plano de ação. Ela tem que ter muita bagagem, ela tem que ter muito estudo, ela tem que ter muita experiência. Então, ela não está improvisando, na verdade, ela está lançando mão de uma série de competências, de habilidades, né, de conhecimento, que diante de uma situação, às vezes, inesperada, não prevista, ela consegue rapidamente sistematizar ali uma solução para aquele problema, para aquela determinada situação. Mas dizer que está improvisando, eu acho que isso beira o amadorismo, e a gente não pode atuar, não existe mais espaço no mercado para quem atua baseado em processos amadores, né? Cada vez mais o mercado exige que a gente comprove o retorno do investimento que a gente está fazendo nos eventos. Então, a gente não tem como utilizar mecanismos de avaliação e mensuração de resultados sem um plano muito bem detalhado, sem um plano muito bem estabelecido, né, para que depois eu tenha condições de trazer esses processos, né, de avaliação e mensuração de resultados em qualquer ação e também nos eventos. Então, assim, o planejamento, a primeira função dele é evitar improvisações. Segundo ponto que está aqui colocado é ampliar possibilidades de obtenção dos objetivos. A gente vai falar sobre objetivos mensuráveis para eventos, mas basicamente, assim, o que normalmente acontece é que o cliente ele é um leigo. Então, ele tem ali, ele sabe o que ele quer do evento, e na hora que ele está passando a demanda, o que ele está brifando o evento, ele tem uma perspectiva, às vezes, muito específica da necessidade que ele possui, mas ele não tem conhecimento técnico para expandir as possibilidades de retorno e de objetivos que um evento pode contemplar, né? Então, quando a gente planeja, a gente amplia essa possibilidade de agregar outros objetivos que vão além daquele que o cliente nos impõe, muitas vezes, como algo que tem que ser, obviamente, atendido. Outra justificativa, outra finalidade do planejamento, prever e superar dificuldades, tais como crises, ações de concorrência, greves, pressões sociais, né? Então, à medida que a gente tem um bom mapeamento, né, do macroambiente organizacional desse evento, a gente domina os elementos, né, que fazem parte do mercado em que esse evento está inserido, e a gente consegue fazer leituras que permitem, muitas vezes, antecipar determinadas situações e evitar, né, crises, evitar aí, enfim, situações que podem eventualmente não serem tão positivas assim, ou podem comprometer o resultado do evento. Então, é o planejamento que nos dá essa possibilidade. Prever recursos, e aí todos os tipos de recursos, físicos, humanos, materiais, e também recursos de tempo. Distribuir o trabalho em relação a essas possibilidades de tempo. Então, obviamente, se eu tenho 2 anos para planejar um evento, né? Eu tenho um tempo tranquilo, vamos assim dizer, né? Estou jogando 2, é um número aleatório, mas se eu tenho ali um tempo hábil, né, para eu planejar, para eu fazer as negociações, para eu refletir, para eu discutir com o cliente, para amadurecer, né? Então as coisas fluem, que é uma maravilha. Mas e quando o cliente ou o teu chefe chega e diz assim, olha, isso é para amanhã, né? E você tem que se virar nos 30 e fazer. Teu tempo é super enxuto e você, né, vai ter que encontrar um caminho, uma solução para isso. Óbvio que, lembra quando a gente está falando de evento de oportunidade, que é aquele evento que eu me planejo com antecedência, porque eu sei, né, daqui 5 anos a empresa vai comemorar 200 anos, que legal. Então eu já começo a organizar, crio comitês, começo a conversar e falar sobre isso, vou contratar uma empresa que vai desenvolver uma bela de uma identidade visual, e aí a gente começa a fazer todos os engajamentos, tudo com muita tranquilidade, por quê? Porque eu consegui me antecipar a algo que vai acontecer no futuro.
Mas um evento de circunstância, por exemplo, né, te impõe uma agilidade em cima de algo que você sequer planejou. Né? E aí sim, eu tenho que lançar a mão minimamente de um planejamento, ainda que muito simples, né, de ações que sejam muito simples de serem viabilizadas, mas eu tenho que lançar a mão desse processo de planejamento para eu poder dimensionar, né, esse trabalho que eu vou ter em função desse prazo que me foi dado. Distribuir de forma racional as tarefas entre os elementos da equipe. Isso aqui tem uma questão assim muito... É interessante isso, assim, mas quando a gente está fazendo gestão de equipes, sempre tem aquele cara que é o nosso porto seguro, né? Aquela pessoa que, na hora do aperto, eu recorro porque eu sei que ele vai cumprir prazo, que ele vai se desdobrar e ele vai fazer aquele trabalho com excelência, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho uma equipe que eu preciso orientar, que eu preciso ficar do lado, eu tenho que acompanhar, eu tenho que... ela demanda uma atenção muito grande do gestor, só que dependendo da situação, eu não tenho tempo para isso, então eu sobrecarrego, né? Eu acabo sem querer sobrecarregando essa pessoa que tem mais autonomia e tem mais conhecimento, enfim. Isso é ruim, né? Isso é péssimo na hora da avaliação ali dos processos, porque você pode estar sobrecarregando alguém em detrimento de outro. Então, como que eu resolvo essas situações? Né? Como é que eu lido com essas situações de gestão de pessoas? Né? Planejando. Esse processo tem que ser pensado também no planejamento. E eu diria assim, como eu já comentei, né? Se eu não tenho espaço para improvisações, se eu tenho que ter ali um mecanismo extremamente profissional para concorrer, para lidar no mercado e para atuar no mercado nos dias de hoje, eu só consigo fazer isso se eu tiver mecanismos, né, que é o último item aqui, de avaliação desses resultados. E eu não tenho como avaliar resultados se eu não tenho um plano bem elaborado. Tá? Essa base é certa, né? Assim, não tem como avançar em avaliação e mensuração sem o plano muito bem detalhado, muito bem estabelecido. Então, aí, como vocês também muito bem colocaram, né? O planejamento em si, ele tem diversas etapas, ele tem diversas fases, né? E que aí são termos, já deu para sentir, à medida que vocês estavam respondendo o meu questionamento no chat, vocês foram colocando, né, esses termos e trazendo esses termos, porque o que acontece? Né, em termos de linha teórica, existem várias, na escola da administração, existem várias linhas teóricas de planejamento, né, de autores que vão falar sobre esses processos de planejamento. O que acontece? Cada um deles vai estabelecer quantidades de fases, etapas, nomes que são diferentes entre si. Eu, por curiosidade, tempo atrás, aí, curiosa, eu peguei assim, algumas frentes, né, algumas correntes teóricas, e fui fazer comparação. Está todo mundo falando a mesma coisa, mas aglutinando conceitos, às vezes dá nomes diferentes, sabe? Mas no final da história, assim, está todo mundo falando a mesma coisa. O que eu estou querendo só dizer para vocês é que se vocês já estão habituados com nomes, com termos, com etapas, né, que fazem parte já do dia a dia de vocês, não há problema nenhum, vocês não são obrigados, obviamente, não é porque eu estou trazendo esse modelo com essas fases que estão aqui, que vocês têm que necessariamente fazer e só trabalhar evento dessa maneira, não é isso. Mas aí o que eu gostaria é que vocês só parassem um pouco para também olhar e falar assim, puxa, a Etel está dizendo que pesquisa, porque na perspectiva das relações públicas, da comunicação, a pesquisa institucional, ela é a somatória do histórico com o briefing, né? Então, eu tenho aqui duas etapas de um processo que, no nosso caso, em relações públicas, a gente chama de pesquisa institucional, mas para um outro autor, isso pode estar separado, ou isso pode estar desmembrado em mais 3, 4 fases diferentes dessa que estão aqui, mas que, no final das contas, vão desencadear o mesmo tipo de informação e de resultado para que a gente possa dar sequência nesse processo, né? Então, é só isso que eu queria, assim, eu não estou querendo impor um modelo, é só um que eu adotei e que trago aqui, mas, obviamente, que vocês têm total condições de, inclusive, julgar, né? Assim,
olha, Theo, isso que você está trazendo é bem bacana, perfeito, mas eu estou habituado com um mecanismo, com um processo que se encaixa aqui e ali, e eu vou continuar assim, e ok, não tem problema nenhum. O que eu acho que é bacana e que eu gosto, assim, é de que, puxa, tem uma situação aqui que a gente está discutindo e que eu não faço no meu dia a dia. Posso incorporar? Claro que pode, pode e deve. Tudo que a gente traz, né, e que agrega, nos ajuda a melhorar processos. Então, por que não? Né? Em linhas gerais, então, vamos lá. Quais são as fases dessa autora, no caso, né, proposto pela professora Margarida Kunsch, que a gente costuma adotar quando está no desenvolvimento do planejamento de um evento? A gente começa fazendo uma pesquisa institucional, passa pela análise situacional e mercadológica, desenvolve o diagnóstico, aí eu vou para o desenvolvimento do plano, tá? Que eu preciso passar por um processo de aprovação, implantação, controle e avaliação. Tá? Então, aqui é só uma introdução e eu vou começar a falar um pouquinho de cada uma dessas fases para vocês. Como eu havia dito, né, a pesquisa institucional ela vai fazer com que eu tenha um conhecimento das questões internas, né, do microambiente organizacional, né, da empresa que está promovendo o evento, e muitas vezes do próprio evento. Né? Tem muito evento que é o próprio negócio, que é a empresa. Né? Então, essa pesquisa institucional vai fazer com que eu conheça muito bem essa organização, quais são as políticas que ela adota, como é que ela está posicionada, né, internamente, interna, externamente, em relação ao mercado, que tipo de problema ela está passando, né, o que vai interferir ali nesse posicionamento organizacional que ela adota, como é que a opinião pública olha para essa organização, como é que ela se comunica, né, como que essa organização, de alguma maneira, então, se apresenta, né, e se coloca como um negócio, como uma empresa, como uma instituição que, na maioria das vezes, é a promotora do evento. Eu tenho que entender quem é meu cliente, né? Que é o promotor do evento, quem está bancando, quem está realizando aquela determinada organização. E aí, dentro dessa pesquisa institucional, eu tenho todo um processo de briefing, né? Então, aqui duas definições breves aí de briefing. Uma vai dizer que é o levantamento de informações contendo essas instruções que o cliente fornece para orientar o trabalho de planejamento, e que a perspectiva, né, do cliente ou né, de quem está demandando a ação, ele cria, ele fornece o briefing, mas tem esse outro autor, né, o Tadeu Dix, que vai dizer o briefing é a coleta de todas as informações disponíveis relativas ao projeto, visando fornecer aos profissionais envolvidos uma visão ampla, profunda de todos os aspectos que envolvem esse projeto. Eu gosto de trabalhar essas duas definições, porque a gente não pode ficar esperando o briefing cair no nosso colo. A gente não pode achar que esse cliente vai criar um briefing perfeito e vai compartilhar com a gente, né, da maneira mais ideal possível. Não. Ele passa um briefing, mas eu tenho que ter expertise mínimo para extrair informações desse cliente. Né? Então, eu coleto as informações, eu extraio essas informações, eu levanto o briefing. Né? Não sei se fica claro para vocês, mas é uma relação de mão dupla mesmo aqui sendo colocada. Né? O cliente traz um briefing, mas que, obviamente, né, raras vezes a gente pega um briefing que você lê e fala assim, nossa, está completo, não preciso de mais nada aqui, com isso eu sigo adiante. Né? O que é mais comum, e a gente tem que saber fazer isso, é coletar dados e informações que vão complementar aquele briefing inicial que o cliente nos encaminhou, tá? Ou que, né, fizemos ali uma reunião e essas informações foram apresentadas. Então, a gente coleta, né? A base do briefing, normalmente, é a empresa que está promovendo o evento, mas nada impede de eu buscar dados e buscar informações que vão além dessa que o cliente nos fornece, né? Dentro dessa estrutura de briefing, a gente vai buscar, então, sistematizar ali algumas questões. Então, dados gerais sobre a organização que vai promover o evento, a história, né, dessa organização, entender ali
bem, né, o que está por trás, aquela estrutura organizacional, a sua formação, como que ela se desenvolveu ao longo do tempo, né? Eu vou buscar elementos da identidade dessa organização, vou conhecer ali todo o material institucional possível que ela possa me fornecer, então eu vou entrar no site, nas redes sociais, eu vou pegar manuais, vou pegar publicações da empresa, tudo aquilo que, sei lá, o que tiver disponível, né, de dados sobre a organização, estudos, né, materiais que estejam aí disponíveis na internet, né, eu tenho que dominar e conhecer profundamente e vou estudar esse material todo. Visão e missão da organização, quais são os objetivos de negócio, né? Quando fala que objetivos gerais, os objetivos de negócio da organização. Lembra que na semana passada a gente falou sobre o alinhamento, para o evento ser estratégico, eu tenho que alinhar o evento com o objetivo de comunicação e que, por sua vez, tem que ter um alinhamento com o objetivo de negócio. Então, eu tenho que levantar esses dados todos, né? Quais são as políticas da organização e por aí vai. Enfim, tem aqui outros pontos, né? Situação econômica, estrutura organizacional, como que são os públicos, né? Como se classificam os públicos dessa organização, como são os sistemas de comunicação, como é que eles funcionam, o que a empresa tem estruturado, né? Em termos de canais, de meios e por aí vai. Dados sobre os produtos ou serviços que ela desenvolve, que ela cria, vai depender do tipo de negócio, obviamente. E aí eu parto por levantar informações específicas sobre o evento que eu vou me debruçar, né? Então, como que é isso, Etel? Volta lá. Dados gerais do evento, o histórico do evento, a identidade do evento, os materiais do evento, visão e missão do evento, objetivos do evento, políticas do evento. Aí a gente, entende? A gente começa a particularizar, né? Tudo aquilo que eu vi do ponto de vista macro, olhando para o universo do meu cliente, né, ou do promotor do evento, eu faço isso depois olhando, né, especificamente para o evento que eu vou desenvolver. O que acontece? Se eu estou com um evento de calendário, lembra que a gente falou semana passada? Evento de calendário, eu tenho uma periodicidade. Muito provavelmente eu tenho edições anteriores que vão servir de referência para eu estudar esse universo, né? Para eu entender como é que o evento foi já planejado, executado, o que deu certo, o que deu errado, né? Enfim, entender o posicionamento do evento. Eu tenho material, eu tenho subsídio para estudar. Mas se esse evento está na sua primeira edição, ou se esse evento não é um evento de calendário, se ele é uma ação pontual que eu vou realizar ali numa única situação, eu não tenho base, eu não tenho referência, tá? Claro, eu posso buscar como referência outros eventos que essa organização também já promoveu, porque, de uma certa maneira, elas me dão ali alguns elementos de análise, de entender um pouco da cultura da organização, né, de fazer ali algumas leituras, de entender a postura desse evento que também já foi promovido pela empresa e que, de alguma maneira, eu vou adotar, né, não vou copiar, obviamente, porque eu estou lidando com uma outra situação, mas eu vou entender um pouco o funcionamento a partir de outros eventos já realizados. Então, a gente faz todo esse levantamento, isso é um estudo que tem que ser aprofundado, a gente tem que dominar muito bem esse universo para ter os acertos, né, que são necessários para o nosso diagnóstico, tá? Lembrando, né, eu fiz aqui, estou avançando, eu estou aqui nesse processo de pesquisa institucional, mas eu tenho que passar, né, pela análise situacional e mercadológica também. Então, dentro dessa noção aqui de olhar, né, para a situação econômica, por exemplo, do cliente e do evento, eu estou olhando para essas questões macroambientais, né? Como é que ela se posiciona no mercado, como é que são seus concorrentes, como é que ela está lidando ali com lançamentos, com o avanço da tecnologia, com embargos governamentais, enfim, a gente tem que mapear absolutamente todo esse cenário para poder fazer essa leitura e aí sim, né, eu chegar ali no diagnóstico. Esse diagnóstico, né, qual seria a função dele? Né? Em linhas gerais, ele vai identificar essas áreas, esses pontos em termos de dificuldades, né, ou de problemas que vão afetar ali o posicionamento, o conceito da organização que está promovendo o evento,
e ele vai me ajudar, ele vai facilitar esse tratamento adequado a esses problemas, a essas situações que se apresentam, e que muitas vezes o evento ele vem para ajudar a solucionar essas situações enfrentadas pelos nossos clientes. Tá? Então, essa noção, né, do negócio do cliente e a noção do posicionamento da comunicação é super importante, né, para que eu possa, a partir dessas leituras, a partir desses olhares e análises que chegam para a gente, né, com os estudos que a gente faz, poder botar o pé no chão e entender claramente o que o cliente precisa, o que ele está enfrentando, qual é o contexto, né, que ele enfrenta naquele dado momento, para eu poder planejar algo que seja realmente assertivo, que seja realmente estratégico para o negócio daquela determinada organização. Às vezes, o cliente nos dá o diagnóstico já, né? Dependendo da situação, a gente chega para o briefing e o cliente já tem o diagnóstico pronto e ele compartilha isso com a gente. Mas, eu diria assim, é legal a gente checar, sabe, se esse diagnóstico está bem direcionado, se de fato ele foi elaborado trazendo aquilo que vai realmente impactar depois na hora que eu estiver desenvolvendo o evento. Tá? Então, por isso que a gente precisa saber estar dos dois lados do balcão, eu diria. Né? Eu sou, por exemplo, como o Vitor colocou, eu trabalho em agência. Ele está de um lado do balcão, mas ele tem que conhecer muito bem a realidade do cliente dele, ele tem que ter essa expertise, essa noção de como pensa e como é a cabeça de quem contrata uma agência. Né? Ou, se eu sou da área de comunicação de uma organização e estou atendendo uma diretoria, eu tenho que conhecer muito bem o pensamento e como age essa diretoria, né? Para que eu possa ter ali um alinhamento estratégico daquilo que eu vou propor para o evento acontecer. Tá? Quando eu tenho esse cenário já todo entendido, compreendido, mapeado e coisa e tal, é a hora que eu já tenho os elementos necessários para começar a desenvolver o plano. Então, percebem que o cliente está te brifando, ele está trazendo ali as questões, você está levantando dados, você está estudando materiais e tal, e a tua cabeça está a mil, você não para, né? A cabeça funciona, você já está ali criando conexões, você já está tendo ideias, você já está buscando soluções para algumas questões, né? A gente que trabalha com processo criativo, e o trabalho intelectual, né, que é criativo e tudo mais, a gente não tem descanso, né? É diferente de um trabalho fabril, manual. Nosso trabalho é criativo, a cabeça não para, é final de semana, feriado, né, de noite, de dia, de madrugada, não importa. Então, a partir do momento que eu começo a brifar, claro que o planejamento já começa também a ser estruturado mentalmente, mas eu preciso estar assim, munida de uma série de informações para que aí sim eu consiga sentar e desenvolver o plano do evento, tá? Então, dentro dessa ideia do plano, eu vou voltar nesses pontos, é o tema da nossa próxima, da aula da próxima semana. A gente vai falar um pouquinho mais, não sobre criação, mas especificamente, né, objetivos mensuráveis, questão das metas, identificação de públicos, itens de estrutura básica do evento, questão da estratégia, desenvolvimento das ações, enfim, a gente vai aprofundar essa parte específica, né, do planejamento. Planejamento, vamos lá, só lembrando aqui, né? Ó, planejamento são várias fases. Começa com a pesquisa institucional e vai terminar lá com a avaliação. Essas fases, elas se sobrepõem muitas vezes. Né? Lembra que essa coisa didática, bonitinha, passo a passo, é só para que eu possa ensinar. Na prática, tem coisa que vai acontecendo tudo ao mesmo tempo agora, ok? Mas eu tenho diversas fases. O desenvolvimento do plano é uma das fases desse processo maior de reflexão e articulação de todas essas questões. Detalhe, quando eu estou desenvolvendo o plano, eu já planejei como eu vou desenvolver a minha reunião de aprovação, para buscar a aprovação desse plano, eu já elaborei como eu vou a implementação, né, ela está detalhada no plano, como eu vou controlar, ela está, os mecanismos de controle que eu vou utilizar, eles estão detalhados no plano e os mecanismos de avaliação também já estão
detalhados no plano, né? Mas por uma questão de sequência lógica, eu vou desenvolver o plano, eu levo para o mecanismo de aprovação, e aí eu faço implantação, controle e avaliação, né? Isso por uma questão didático aqui do mecanismo, mas certamente em algumas situações, como por exemplo, eu preciso primeira, eu diria assim, para garantir, né, que o nosso plano vai dar certo lá, eu preciso garantir o espaço físico, né? Então, eu não terminei ainda, eu não finalizei o plano do evento, mas de alguma maneira eu já sento com o cliente para ele aprovar pelo menos a contratação do espaço físico, para a gente garantir a data e o espaço que o evento vai acontecer, né? E aí, a partir dessa decisão, a gente dá sequência e continua ali tocando os outros processos. Então, isso é muito comum de acontecer, né? Da gente à medida que o plano vai sendo desenvolvido, eu já começo a implementar também partes desse plano, ok? Avançando aqui, então, vamos lá. A gente estava aqui no... Assim, né? Então, do desenvolvimento do plano, a gente tem que passar por mecanismos de aprovação. Então, a gente tem, desde essa ideia, né, de que todo o processo, então, ele vai ser consubstanciado, a palavra chique. Quem me ensinou essa palavra foi o Luiz Alberto, tá? Ele que adora essa palavra, vocês vão ver quando tiver aula com ele. E aí, o que acontece? A gente coloca essas ideias todas num documento, que é o nosso plano, e a gente pode, de alguma maneira, né, apresentar isso para aprovação. Como que a gente faz isso normalmente? Com uma exposição, né, da apresentação verbal daquilo que eu escrevi. Então, a gente entrega o documento e a gente apresenta, né, para poder defender as nossas ideias junto ao cliente. Tá? E aí, claro, né, como eu comentei agora, eu preciso aprovar a contratação do espaço físico antes mesmo de aprovar todo o processo ali bonitinho, como deve ser feito. Ok, a gente antecipa uma fase, pede uma reunião, explica para o cliente e vai tocando ali esses processos. Aí eu tenho, né, também o momento da implantação, que é quando eu vou colocar esse plano em prática, né, tudo aquilo que eu desenvolvi no plano eu vou executar. E tem aqui esse ponto, né, depende muito da capacidade operacional da equipe e também do planejador. E planejador, gente, só assim, não é uma pessoa isolada, tá? A gente trabalha muito de forma coletiva, a gente planeja em equipe, trocando ideias, construindo ali o pensamento coletivamente, tá? Então, a maneira como a gente trabalha e a gente coloca isso num documento é super importante para que depois quem vai operacionalizar, né, para quem vai executar ou produzir esse evento, tenha clareza daquilo que eu vislumbrei, daquilo que eu imaginei, né? Ele tem que estar muito bem escrito, porque, caso contrário, quem está do outro lado ali executando não tem como adivinhar, né, aquilo que se passa na nossa cabeça. Então, eu tenho que escrever muito bem esse plano, mas também, né, essa equipe tem que estar capacitada também para interpretar essas informações e fazer a execução da melhor maneira possível. E aí, então, nesse processo de implantação, eu tenho que ter aí um programa de controle dessas ações todas, porque como a gente está falando de processos que são complexos, né, dependendo do porte do evento, dependendo aí da programação que esse evento vai ter, né, das articulações que são estabelecidas por meio, né, dos objetivos, dos públicos, enfim, eu tenho que ter um programa ali que possa estar muito bem estruturado, mas que eu controle muito bem essa execução. Se eu não tiver esse controle alinhado ali direitinho, eu perco a mão de uma dessas, né, frentes de atuação e isso pode comprometer o resultado final da ação como um todo. Então, a gente trabalha com aplicativos, né, muitas vezes com planilhas, com formulários, com cronogramas, com documentos, né, que nos ajudam a controlar a execução desses processos.